Olá, meus amores! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar um pouco sobre o reino animal. O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos, inclusive os seres humanos. Eu acredito que todos vocês conhecem ou já tiveram um animal, não é verdade? Então nós podemos perceber que os animais, eles têm formatos e eles têm tamanhos diferentes. Cada animal tem o seu tamanho e tem o seu formato. Esses animais também, eles podem viver em lugares diferentes, como nas florestas, nos campos, nos mares e até mesmo em nossas casas. Então, os animais, eles são diferentes e vivem em lugares diferentes. Então, eu falei no início que os animais, eles são seres vivos. Isso porque, assim como os seres humanos e as plantas, os animais, eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e depois eles morrem. Da mesma forma que acontece com o ser humano e que acontece com as plantas. Os animais, eles são seres heterótrofos. Isso quer dizer que eles necessitam ser alimentados, né? Diferente da planta, que produz o seu próprio alimento, né? Realizando a fotossíntese. Esses animais, eles precisam que alguém os alimente para que eles possam sobreviver. O animal, ele não consegue sozinho produzir o seu alimento. Como o ser humano, né? Nós fazemos a nossa comida e nos alimentamos. Os animais não. Eles precisam ser alimentados para sobreviver. Na verdade, também tem, por exemplo, e os animais que vivem nas florestas, né? Não tem ninguém para alimentá-los, mas eles aprendem a obter o seu alimento. Eles vão caçar, eles vão, né, correr atrás de obter o seu alimento para poder sustentar o seu corpo e poder sobreviver. Agora vamos falar um pouco sobre as características dos animais. No início do vídeo, eu falei que os animais, eles têm diferentes tamanhos, né? E eles têm diferentes formas. E é exatamente isso que nós vamos falar agora. Os animais, eles são diferentes na sua forma de se locomover. Além de ser diferente no seu tamanho, né? Na sua forma, eles são diferentes na sua forma de locomover, por exemplo. Eles são diferentes na sua forma de cobertura do corpo. Um é diferente do outro. Por exemplo, tem os animais que voam, tem os animais que rastejam, tem aqueles animais que pulam, né? Que andam saltando, tem os animais que nadam. Então, cada animal, ele se locomove, né? De uma forma. Por exemplo, os peixes, os tubarões, os animais, né? Aquáticos, eles se locomovem, né? Eles conseguem se deslocar de um lugar para o outro nadando. Os peixes, tubarões, usando suas nadadeiras, né? Já existem outros animais que se locomovem andando, correndo ou saltando, como os cães, as onças, os sapos, os cangurus. E tem aqueles animais que se locomovem voando, né? Como as borboletas, que vocês estão vendo aí no meu vídeo. E os pássaros, por exemplo, são animais que se locomovem voando. Agora nós vamos falar as diferenças dos animais em relação à cobertura do seu corpo. Como eu falei a vocês no início, os animais, eles vivem em diferentes lugares. Então, a cobertura do seu corpo vai variar de acordo com o ambiente em que ele vive, né? Por exemplo, nós temos os largatos, as serpentes e muitos peixes que possuem o seu corpo cobertos por escamas. Imagine como seria difícil se o corpo do peixe fosse coberto de pelos. Para sobreviver embaixo da água ficaria muito difícil, não é verdade? Então, temos os jabutis, as tartarugas, os cágados, que são animais que têm uma carapaça dura cobrindo o seu corpo, né? As aves, elas têm o corpo coberto de penas, né? Outros animais como cachorro, gatos, cavalos, né? Que tem o seu corpo coberto de pelos.
E tem os outros animais que têm a pele seca, como os sapos, e outros que têm a pele lisinha, né, como as rãs. E entre outros animais que existem que têm diferentes tipos de cobertura, né, do seu corpo. O seu corpo pode ser coberto de diferentes formas. Lembrando que a cobertura do corpo vai variar do ambiente em que esse animal vive. Então, essa foi a nossa aula de ciências hoje. Façam a tarefa com capricho, prestem atenção, assistam esse vídeo quantas vezes for necessário e lembre-se sempre que eu tô aqui para ajudar vocês. Beijos!